me acompanhe nessa linda meditação de ressurreição e vida. Aquele que estava morto e reviveu, aquele que já não tinha mais esperança, mas Deus o encontrou. O perdido, aquele que perdeu tudo, mas Deus o encontrou. Talvez mais cedo ou mais tarde você se encontre nessa situação. Talvez isso já aconteceu com você em sua vida. E eu vou começar falando o motivo de eu fazer esse vídeo. Eu sonhei essa noite com um corpo em decomposição. E é um sonho ao mesmo tempo assustador, mas real, né? Todos nós vamos nos decompor. E ele estava totalmente derretido, com os ossos à mostra, com as carnes todas pretas, escuras, podres. E vinha um rato para comer ele. E eu vejo aquele rato como sendo a prova da incapacidade de um morto de fazer alguma coisa, de ter uma atitude. Então hoje, para nós que estamos vivos, nós temos essa possibilidade de fazer alguma coisa. Por quê? Porque estamos ainda no tempo de decidir. E uma coisa que me chamou a atenção de grandes fundadores, na época eles não eram ninguém, mas eles fizeram as maiores revoluções das igrejas. Luterana, Batista, Adventista, Ellen White, né? E Ellen White, num dos seus últimos livros, ela mesma escreveu que a grande maioria dos salvos não era adventista. E que ela arriscava dizer que 90% dos adventistas não seriam salvos. E Spurgeon, num de seus grandes discursos no final de sua vida, também disse o mesmo. Que aquele resultado daquele avivamento não traria salvação a todos. Porque não era o que ele falou, ou deixou de falar, ou ele mesmo, que salvaria alguém. E que também uns 95% não seriam salvos. Isso nos faz temer, com temor e tremor. Por quê? Porque se eu não buscar a Cristo, eu mesmo, de mim, ter a minha própria experiência, servir por servir, ser isso um ato automático, de nada adianta. E eu preparei aqui o texto de João, onde Jesus ressuscita Lázaro, no capítulo 10, e Lázaro estava morto 4 dias. Alguns historiadores dizem que Lázaro era um menino, outros dizem que já era um adulto. Mas Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E Jesus demorou muito para chegar na casa de Lázaro, que estava doente. Jesus foi informado que Lázaro estava gravemente doente. Mas Jesus demorou muito. E Jesus o chamou da morte para a vida, depois de 4 dias. E ele foi ressuscitado. E aí eu preparei também o texto de Ezequias 37, onde Ezequiel 37, Ezequiel chama para a vida um vale de ossos secos. Então ali existe uma voz que chama para a vida, profetiza sobre esses ossos. E eis que começou a criar-se músculos, tendões, e os ossos começaram a fazer muito ruído, porque eles começaram a bater um no outro e se encaixar para que houvesse ali vida, né? Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse:
Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Muito inteligente essa resposta. Porque o autor da vida e da morte é Deus. Muito inteligente essa resposta. Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande em extremo. Então me disse o Senhor: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Isso ali foi metafórico, de alguma maneira, porque eles se sentiram como mortos, sepultados, esquecidos por Deus. E foi metafórico porque Deus prometeu tirar eles da escravidão e da servidão, em que estão até hoje. Infelizmente, estão até hoje. Então essa profecia ainda não se cumpriu para eles. Mas um texto muito lindo que fala sobre a ressurreição, sobre os salvos, sobre quem você é no corpo de Cristo. Você é amado, amada do Senhor. Ele morreu por você. E quando nós somos chamados para a obra de Deus, isso não pode se tornar algo mecânico, algo que eu faço por fazer, para agradar líder, para agradar autor, para agradar o fundador, não é? Então, eu vou ler os Bons Samaritanos, né? Onde está o... E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse doutor da lei sabia a lei, né? E respondeu-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando-o, se retiraram, deixando-o pelo meio morto. Dá para imaginar a cena, né? Meio morto, roubado, espancado. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e de tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? Aqui a gente pode confundir, né? Uma pessoa deitada, moribundo na beira da estrada, surdo. Pode ser um morador de rua, pode ser um bêbado, pode ser. Entre pode ser uma coisa, pode ser outra. Parar para olhar já é de alguém que tem algum tipo de sentimento. Ou se tornar um crente mecânico o sacerdote, ele não poderia ter contato com o defunto. Então ele teria que passar longe. Ele fez o certo? Na lei fez. Mas não o certo do que Deus exigia dele, que é o amor ao próximo. E são os 2 maiores mandamentos. Por mais que o sacerdote tenha um monte de leis, o não se compadecer do próximo, não ter misericórdia do próximo, faz com que ele se torne, e com que ele anule completamente a sua fé. É como se ele fosse um crente mecânico, como diz Spurgeon. Uns 95% dos que vão se converter pelos escritos dele vão se tornar esse sacerdote ou esse levita. Eu me arrumei para ir lá cantar na igreja, então eu não posso me sujar no caminho. A diferença é que o levita até chegou perto, mas foi embora, né? De igual modo também o levita, chegando-se àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Os 2 passaram de largo, né? Então, foram os 2 e deixaram ele ali. Porque eles tinham que cumprir afazeres eclesiásticos, isso é óbvio, né? Se eu vou pregar, eu vou me preparar para pregar, eu não posso parar no meio do caminho de maneira nenhuma. E por que Jesus me reprova por isso? Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida. Um filho que vomita na roupa, um bebê, né, que vomita na roupa na hora de sair. E você não tem paciência com ele, grita com ele. Tem coisas que acontecem no seu dia a dia que vão provar se você se tornou eclesiástico, mecânico, ou se você realmente está ali para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é acudir o caído, o roubado, sem perguntar o que aconteceu. Se ele foi roubado, se ele era um mendigo, se ele era apenas um bêbado à beira da estrada.
poderia ser qualquer coisa. E aí ele parou, socorreu essa pessoa, levou para o hospital. Então nós vivemos hoje os últimos dias, como Jesus disse na sua palavra. Nos últimos dias não haveria mais amor. Então se o outro está perdido, se o outro está machucado, se o outro está à beira do caminho, não me importa. O que importa é que eu estou pregando, estou com meus paletó em dia, eu estou eclesiasticamente provando o que Jesus disse. Que nos últimos dias o amor se esfriaria. Então quer dizer que nunca houve um esfriamento de amor tão grande como agora, onde não se tem dó e nem piedade de quem está caído no caminho. Qual que é a marca de Cristo em mim? O amor de Deus. O amor para com Deus em primeiro lugar. O amor a Deus em primeiro lugar. E isso supera o amor ao serviço sacerdotal, ao amor à igreja que foi fundada, e assim vai. Eu acredito que esses grandes fundadores de igreja, por terem tido essa visão dessa maneira, é o mesmo que dizer assim, eu criei tudo isso, e tudo isso é lixo, o que importa é Cristo, porque se você ficar só encucado em tudo que eu criei, você não vai ser salvo. Foi praticamente isso que eles ensinaram durante a sua vida, no final de suas vidas. Não busquem salvação em placa religiosa, porque ela também não vos salvará, mas a marca de Cristo em ti é o amor. É o amor que você é capaz de ter. Eu vou perder meu cargo. Com cargo, sem cargo, o que você não pode é perder a salvação. Entendeu? E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, coisas caras na época. Atou-lhes as feridas, viu aonde estava machucado, para lhe fazer os curativos devidos, né? E levou-o para a estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Então essa confiança de acreditar com que aquele hospedeiro também iria continuar os cuidados. Então, a gente vê que houve amor genuíno desse samaritano para com o caído, e eles não, em nenhuma parte fala se essa pessoa caída era um samaritano ou se era um judeu, mas aparentemente deve ter sido um judeu. Respondendo, ele disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, por ele estar vindo de Jerusalém, ele pode ter sido um homem famoso, um homem rico, um homem abastado, um judeu, né? Então, com certeza ele era alguém das 2 tribos. E obrigatoriamente ele tinha que passar por esse território dos samaritanos, que é das 10 tribos. Ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Então, se ele tivesse um carro bom, você automaticamente diria que ele é rico, mas ele não estava com carro bom. E hoje em dia eles levariam o carro bom, né? Então, independente do que ele tinha para parecer que era alguém, foi levado. E ele ficou ali sem nada, jogado, sujo, machucado.
E a mensagem que eu tenho é essa, que Jesus te amou, mesmo você achando que você é esse ferido, machucado, semi-morto, é Ele quem te achou. Mesmo você estando no vale de ossos secos e achando que não tem mais saída, mas tem sim. E mesmo como Lázaro, o amigo não veio a tempo de curá-lo, mas veio para ressuscitá-lo. Então, se você não acha que não é tempo, é tempo. Senão você não estaria assistindo esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo é porque é teu tempo de salvação. Então, humildemente hoje, faça uma oração de aceitar Jesus Cristo em sua vida. Não é tarde, é tempo. Ore a Deus para que o Senhor lhe mostre uma igreja para congregar. Nenhuma vai te salvar. Mas elas têm o caminho. Ali dentro existem vários caminhos. Você pode se santificar e se santificar mais ainda. Mas pode entrar lá para se sujar e se sujar mais ainda. Então, muitas igrejas são verdadeiros prostíbulos. Muitas igrejas são verdadeiras surumbas. Então, é preciso, mesmo indo na melhor igreja, ter discernimento de qual é a vontade de Deus para você. Então, não se apegue tanto à palavra, porque mesmo a palavra ela te mata, mas ao Espírito, ao que o Espírito Santo fala com você. Então, busque o Espírito Santo com jejum. Quando você entrar numa igreja, por mais que eles queiram fazer festa e bagunça, faça como Jesus, vá ao deserto. Jejue 40 dias e 40 noites. Se limpe, se purifique. Não faça parte das bagunças que estão lá dentro. A igreja de Cristo precisa ser limpa, precisa ser purificada. E é o Espírito Santo quem pode fazer isso. E Jesus disse numa certa parte que nos últimos dias ele usaria pedras para pregar o Evangelho. Porque os chamados e os judeus, os fariseus e os que eram para ser não vão fazer. Porque eles estão preocupados com suas surubas, com seus acampamentos de ficamento, que é uma coisa assim, se fosse ainda já em jejum, uma semana antes, e esse acampamento em jejum completo, para haver purificação, eu não vejo por que fazer um retiro que não seja para santificação. Aí levam refrigerantes, comidas, se era para ser para purificação, deveria se levar apenas água, jejum de água, para santificação, já que vai se separar, se separe também da gula. Se santifique mesmo. Então eles fazem essas confraternização de pode vir aqui, é mais alguém para participar de suas surubelas, né? E aí você entra vazio e sai espancado. Porque o que era para te trazer santificação te dilacera o coração, porque te desvia até do que você buscou como santificação antes de buscar a igreja. É muito triste o Espírito Santo estar me usando para falar essas palavras, mas é assim. Infelizmente, é assim que está sendo. Porque a noiva santa que se escondeu no deserto de Apocalipse 12, lá em Apocalipse 17, ela é a besta que se corrompeu. Ela é a igreja, a grande Babilônia, que se corrompeu com a besta e o falso profeta. E ajuda a perseguir os santos. Bem, independente se você está dentro ou fora, você será perseguido. Ali dentro talvez você consiga achar alguém perseguido como você, porque eles acham que isso é
frescura, que isso é demais, você vai se matar. O que eu já escutei de comentário negativo, porque eu faço jejum de pessoas da igreja. Estão com a vida lascada. Estão com tudo que é tipo de enfermidade apegada nele. Divórcios para tudo que é lado, perdas para tudo que é lado. E eles tendo que roubar muito, trapacear muito, né? Forjar documento muito. E aí eles se mantêm lá no alto escalão. E aí quando eles veem que você está se santificando, se purificando mais e mais, então é o fim do mundo para eles. Aí eles preferem me chamar de coisa lá. Eles se chamaram a Cristo de Beelzebul, imagina os verdadeiros santos. Então eu não me importo com o que falam. Em Apocalipse diz: quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, não é muito. O importante é que quando Jesus te chamar para a ressurreição e para a vida eterna, você esteja lá para a ressurreição e vida eterna. E ter amor para conquistar caído é necessário. Mas eu não posso dividir o azeite meu com as virgens nessas que não quiseram jejuar. Não posso. Se elas não querem se jejuar e se purificar e se santificar mais e mais e mais, eu não posso pegar do que eu tenho com muito custo para dividir com as nécias. As nécias são os líderes incautos que passam a mão na cabeça de tudo que é pecado e fazem parte disso e depois querem azeite para poder pregar. Não, aqui não. Vai aprender. Vai aprender. Mas muitos estão como Paulo, com as escamas nos olhos, preferindo perseguir e matar. Pode ser que algum deles caia as escamas e eles possam pregar o verdadeiro evangelho. E de perseguidor passar a ser perseguido. E aí eles vão saber o lado de cá, como é. Então que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Muito obrigado. Se inscreve no meu canal, compartilha, me ajuda a crescer meu canal. Em nome de Jesus. Amém.